Jogando bem ou jogando mal, André Carrillo não pode ser reserva do time do Corinthians. Temos motivos de preocupação de sobra. Uma coisa é você jogar contra o Red Bull Bragantino e perder, mas com chance de fazer 5 gols, e outra coisa é você jogar contra o todo-poderoso Ceará e fazer uma partida horrorosa. Os 4 reforços de Dorival Júnior. Qual a expectativa? Vai chegar alguém? Não vai chegar? Corintianeiro, como tá esse... Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um dia com muita alegria aqui para trabalhar, falando do nosso todo-poderoso Corinthians. Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. Vamos falar sobre a partida, vamos falar sobre cobrança de Dorival por reforços, como tá aí essa história. Vamos falar muito aqui sobre o Corinthians, tá? Peço humildemente para você não esquecer, é importante que você deixe o like e se inscreva no nosso canal. Fiel, eu sei que eu não respondi alguns comentários, eu sei que eu não trouxe alguns vídeos na parte da tarde, mas é porque quando eu não trago vídeo é porque tem coisas aí que nos estão impossibilitando de vir trazer o vídeo, coisas do dia a dia da vida, tá? Mas hoje, a partir de hoje, eu já vou trazer os vídeos aqui para vocês do Corintianeiro e do Corintianeiro 2.0, vocês podem ficar tranquilos. Voltamos agora, pelo menos até o fim do mês, não tem mais nenhum compromisso, dá pra gente cumprir toda a nossa rotina aqui, tá bom? Então, bora lá, chega de enrolação, né? Porque o Corinthians ontem jogou contra o Ceará às 7 horas da noite, em que o Corinthians venceu por 1-0. Primeiramente, eu já vou chegar aqui falando que eu não gosto de ficar em cima do muro igual muitas pessoas ficam, né? Ai, o importante é a vitória. Ai, o Corinthians venceu, oba, que bom. Quando o Corinthians perdeu pro Red Bull Bragantino, eu trouxe aqui no canal. Falei assim, vamos analisar essa partida de um modo diferente? O Corinthians pegou um time que não vai ganhar nada, não interessa se está lá em cima na tabela o Red Bull Bragantino. O Corinthians pegou um time e criou chances de gol. Poderia ter feito até 5 gols. É diferente. Perdeu o jogo, mas criou bastante chance. Quer dizer que o time está no caminho certo. Apesar de ser um time fraco também. Agora, você jogar contra o Ceará, podendo ter perdido a partida de pelo menos uns 2 gols ontem, porque só deu o Ceará. A partida que o Corinthians fez foi de um time que está escrito, que está estampado dizendo, pelo amor de Deus, chega reforço, porque senão o Corinthians vai passar vexame nesse campeonato brasileiro, na Copa do Brasil. Porque realmente, Fiel, se não chegar reforços, esse time do Corinthians é horrível. Esse time do Corinthians ele é totalmente horrível. É um time sem padrão tático, é um time que parece que está morto em campo. É um time que ficou treinando enquanto os principais clubes do Brasil estavam lá disputando o Super Mundial e fazendo bonito, tá? E o Corinthians ficou só treinando aqui. Os caras parecem que estão com desgaste físico arrebentado. Era para estar diferente, os caras eram para estar voando, era para estar comendo a bola. E o time do Corinthians parece que está totalmente arrebentado fisicamente. Então esse time do Corinthians é morto fisicamente. O Corinthians precisa de material, de reforços que tem dinâmica no jogo, que tem consistência, que tem velocidade. O time do Corinthians é um time lento hoje. Além de ser lento, é um time muito fraco fisicamente falando. E não que esses jogadores não estão treinando porque não estão bem fisicamente ou estão comendo errado, não. É porque o DNA deles são de jogadores lentos. O Maicon é lento, o Carrillo é lento. O José Martínez é o nosso jogador de mais, vamos dizer assim, consistência de velocidade e marcação física junto. O Ranieri já é mais marcação física, já não tem tanta velocidade. Então o time do Corinthians é um time lento e é um time muito fraco fisicamente. Cansa muito rápido o Corinthians, tá? E o Corinthians conseguiu a vitória mesmo fazendo uma partida horrorosa. E o Thales Magno ainda quase errou o gol, né? Porque na primeira tentativa a bola resvalou no pé dele e já estava passando. Aí ele conseguiu segurar a bola e fazer o gol. Então, são coisas que a gente tem que preocupar. Essa situação do Ceará, ela é muito mais preocupante do que a derrota do Red Bull Bragantino. Então esse negócio que fica, o Corinthians, o que importa é a vitória. É lógico que a vitória é importante, mas a dinâmica do jogo, o que foi construído durante a partida, ela é muito mais importante, porque você começa a ver se o seu time está no caminho certo ou não. Porque se o Corinthians joga desse jeito contra o São Paulo, o Corinthians perde. Se o Corinthians joga contra o Palmeiras, o Corinthians perde. Se joga desse jeito na Copa do Brasil também contra o Palmeiras, além de ser eliminado, é eliminado de forma vexatória, porque toma uma paulada lá, toma uma goleada. E isso não me faz menos corintiano do que ninguém. Vim aqui falar a verdade. Vocês querem a verdade ou mentira? Fiel, o time do Corinthians hoje está horrível. E não, pelo amor de Deus, tá?
Não coloquem a culpa no Dorival Júnior. Ah, o Dorival teve tempo para trabalhar, não fez nada. Podia estar o Tite aí, podia estar o Ancelotti que está na seleção brasileira. O time do Corinthians precisa de reforços, tá? Reforços. E o próprio Dorival Júnior está cobrando reforços. E eu trouxe a informação aqui que quando o Fabinho Soldado fechou com o Dorival, e isso ele admitiu em coletiva ontem, prometeu 4 reforços, tá? Que inclusive tem um vídeo meu que está escrito os 4 reforços de Dorival Júnior, que eu vou colocar o mesmo título aqui nesse vídeo, tá? Por quê? Ele pediu reforços. Então, desde quando o Corinthians acertou com o Dorival, nada dessa conversinha fiada que o Dorival veio falando, eu gosto de trabalhar e potencializar o elenco que o clube já tem. Eu nunca vou para um elenco esperando o que ele vai contratar. Isso é conversa fiada para boi dormir. E o próprio Dorival, sem querer, acabou admitindo na coletiva. Ele prometeu com o Fabinho 4 reforços. E esses reforços não chegaram. E não, Dorival, não é por causa de briga política. A briga política ela atrapalha. Mas também é porque o Corinthians hoje, financeiramente, é um clube quebrado. É um clube totalmente quebrado, um clube totalmente defasado financeiramente falando. E é um clube que, na minha opinião, essas pessoas que estão lá, elas importam mais com elas mesmas do que com o Corinthians. Porque no futebol é absolutamente normal, vocês vão assustar, é absolutamente normal você contratar sem ter o próprio dinheiro para pagar. Isso é absolutamente normal no futebol, tá? Então, os clubes hoje, o Flamengo, por exemplo, ele conseguiu pagar suas dívidas porque ele fez contratações de peso, o Flamengo, lá na época, bem lá atrás, 2022, 2021, eu lembro, o Flamengo fazia contratações de peso devendo, e mesmo assim, depois ele com os títulos, as premiações, ele ia lá e pagava. E teve uma administração que foi uma administração séria, foi uma administração competente, porque eles começaram a pagar as dívidas, coisa do Corinthians. O pequeno dinheiro que o Corinthians arrecada, ele paga para o Memphis, que foi campeão paulista lá, por contratos elaborados de forma errada, isso a gente tem que ser justo. O dinheiro que o Corinthians arrecada, eles repartem entre si, porque aqui eu não tenho medo de falar não, são vagabundos, tá? São vagabundos as nossas administrações inteiras. Então, o Corinthians hoje é um time que, administrativamente, estamos falidos. É pior do que a situação financeira, os administradores do nosso clube. A gente está totalmente falidos administrativamente falando, porque esses administradores, o que eles sabem fazer de muito bem é afundar o Corinthians. O Corinthians ainda não quebrou de vez, o Corinthians não decretou falência, o Corinthians não virou uma Portuguesa Santista, não virou um clube por causa da sua grande torcida, que tem uma grande arrecadação. O Corinthians mete 40 mil torcedor em estreia de Campeonato Paulista contra a Ferroviária. O Corinthians abre renda de 6, 7 milhões dentro da Neoquímica Arena para o clube. Mesmo esse clube indo para a caixa, o Corinthians pegando pequena parte disso. O clube do Corinthians consome muito materiais do Timão, camisa, entre outras coisas. A torcida do Corinthians, ela gasta, fiel. Ela gasta com o clube, porque ela realmente ama o Corinthians. Ela é uma torcedora fiel. O Corinthians, quando caiu para a segunda divisão, a própria televisão passava mais jogo do Corinthians do que os clubes que estavam na primeira divisão. Você ia acompanhar lá Corinthians e Pitangueiras ao vivo na Globo, 4 horas da tarde. Isso o Palmeiras jogando um clássico, ou um São Paulo jogando um clássico. O Corinthians ele é grande por si só. O problema é que esses caras só sabem afundar o Corinthians. Eles não sabem administrar para o bem do clube, tá? Então, realmente, o Corinthians, ele, cara, eu sempre fui contra a SAF aqui, tá? Sempre fui contra a SAF, mas na atual circunstância, eu acho que para o Corinthians seria melhor uma SAF desde que chegue pessoas, empresários de fora, tá? Não que chega os próprios aí, igual tava tendo reunião lá com o Ronaldo e Andrés, para ver se a possibilidade de SAF, porque isso aqui é afundar o Corinthians mesmo. Pior é você pegar os caras que afundam o Corinthians e eles comprarem o Corinthians. Aí nós estamos na berlinda, né? Aí nós estamos praticamente fudidos mesmo, tá? Pelo menos essa é a minha opinião. Quero que vocês comentem para mim saber a sua. Comentem aí o que você achou do jogo. Você acha que o Corinthians jogou bem? Você acha que o Corinthians jogou mal? Você compartilha do meu pensamento ou não? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Fiel, Dorival cobrou 4 reforços, tá? Em coletiva. Ele disse que Fabinho Soldado está trabalhando incansavelmente para o Corinthians conseguir trazer 4 reforços. Ele pediu 4 reforços. Então, por isso que o Dorival não pode ser julgado, porque ele não tem material humano para fazer com que esse time renda, tá, fiel? Para que esse time pode render, tá? E o Corinthians, pelas últimas informações que chegou, o Corinthians hoje não conseguiu anunciar o seu primeiro reforço, não conseguiu anunciar sequer
um reforço para Dorival Júnior. E as informações atuais é que isso não está próximo de acontecer, tá, fiel? O Corinthians busca zagueiro, o Corinthians busca ponta direita, o Corinthians busca um meio ofensivo para substituir o Garro, o Corinthians busca um goleiro reserva e praticamente até agora o Corinthians não conseguiu contratar. Mas calma, porque eu tenho informações importantes. O Corinthians já teve possibilidade de contratar outros jogadores, só que com o dinheiro que o Corinthians possui para contratações, tá? Pelo menos pela meta que o Corinthians estipula para poder contratar, o Corinthians tem que ser cirúrgico nas suas contratações. O Corinthians não pode ir lá e contratar qualquer Zé Mané, porque vai desperdiçar dinheiro, um dinheiro que o clube hoje não tem o luxo de desperdiçar, tá? Mas tinha o luxo para pagar 2 milhões pro Coronado na reserva, né? Então vai entender. Então, fiel, ele não tem esse luxo. Então o Corinthians está estudando muito o jogador taticamente, os números do atleta, para trazer reforços que chega e consegue suprir aquilo que o técnico está pedindo. Então a informação que eu quero trazer para vocês é que o Corinthians vai contratar. Vocês podem ficar tranquilos nessa parte. Eu só não sei o nível desse jogador, tá? Isso eu vou ser bem sincero para vocês. Se tratando dessa diretoria, eu não duvido nada porque a intenção é contratar apostas, né? Jogadores que são apostas para não ter grandes gastos. Mas um ou dois jogadores bom o Corinthians vai contratar. A informação que chegou para mim, vocês podem ficar tranquilos, tá, fiel? Podem ficar tranquilos. O Corinthians vai reforçar. O Corinthians não vai esperar a janela fechar. A janela não vai fechar o Corinthians sem reforço. Diretoria não vai vir a público e falar, não vamos contratar ninguém. Isso não vai acontecer. O Corinthians vai trazer reforço sim. Vocês podem ficar tranquilos. Antes da janela fechar, o Corinthians deve apresentar de 2 a 3 reforços. Eu não acredito que venha uns 4, mas pelo menos 2 reforços, de 2 a 3 reforços o Corinthians deve trazer sim. Esperamos que sejam reforços que supram as nossas necessidades, que não cheguem reforços aí também para ficar ganhando no clube sem apresentar aquilo que o Corinthians precisa, aquilo que o Dorival Júnior necessita. Mas de 4 reforços que o Dorival Júnior pediu, vai chegar pelo menos 3, isso eu garanto para vocês. Vamos aguardar, vamos aí durante a semana trabalhar, eu vou trabalhar daqui, vocês vão me ajudar assistindo daí para ficar atualizado, para a gente ver quais reforços o Corinthians está buscando aí. Não vou apresentar nenhum nome aqui para vocês, tá? Não vou apresentar nenhum nome porque esse canal não trabalha com fake news. De repente à tarde temos nomes e é isso que eu estou trabalhando para trazer à tarde para vocês, para descobrir se há um jogador novo que o Corinthians está negociando. Então é importante que você venha aqui no canal do Corintianeiro à tarde e fique por dentro sobre tudo que acontece com o nosso timão, tá? Porque provavelmente aí eu vou procurar a tarde inteira aqui informações sobre reforços que o Corinthians pode estar trazendo, tá? Então, vamos aguardar. Quero agradecer demais a sua presença de todo o meu coração mesmo, que Deus possa iluminar você e toda a sua família inteira, tá, fiel? Muito obrigado e vai Corinthians!